Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O Salomão escreveu várias coisas na Bíblia, entre elas o livro de Eclesiastes, ao qual eu quero me referir agora no capítulo 6. E ele começa esse capítulo dizendo: eu vi um grave mal debaixo do sol e que pesa sobre os homens. E começa a detalhar várias coisas que são relacionadas com esse mal. Em resumo, esse mal é a natureza humana decaída. O ser humano que abriga ganância, vaidade, soberba e daí parte para violência, exploração do outro, e há pessoas que sofrem sem saber por quê. Ele coloca essas questões resultantes da natureza humana como um grave mal. Ele não tinha o diagnóstico completo, ele não sabia como resolver essas questões. Ele apenas recomenda a sabedoria, que era totalmente contrária à natureza humana. A Bíblia fala da inclinação da carne, a concupiscência da carne, que é esta inclinação da natureza humana para o pecado, para a mentira, soberba, ganância, cobiça, preguiça. Toda essa inclinação da carne, segundo Salomão, deveria ser contrabalançada pela sabedoria. E a sabedoria recomenda dar o tempo certo para as coisas acontecerem, fazer as coisas certas no tempo certo, aprender a esperar, ter paciência e segurar a boca enquanto isto. Enfim, a sabedoria é tudo aquilo que a natureza humana não faz. Hoje nós poderíamos dizer que o grosso, a maioria esmagadora da população age de uma forma tola, insensata. Quando o Salomão fala aqui do insensato, a gente vê que se aplica à maioria das pessoas. Ele diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. As pessoas não preferem isto. Melhor é a mágoa do que o riso. A risada do insensato é igual o crepitar dos espinhos. É o que a maioria das pessoas faz insensatamente, contando piadas, falando mal, criticando, brincando com coisas sérias. A maioria das pessoas age pela insensatez. A sabedoria recomenda se segurar, moderar os lábios. É melhor ouvir do que falar e assim por diante. Ele diz que a sabedoria recomenda esperar, não se apressar a irar, não se vingar. Mas a natureza humana manda fazer tudo isto que traz essas consequências que nós estamos vendo neste mundo mau de ilusão, um mundo onde tudo é errado. Pois é, ele diz aqui, olha, todo o trabalho do homem é para a sua boca e o seu apetite nunca se satisfaz. Eu acho que nunca se viu uma época em que isto foi tanto assim. Até as pessoas de classe média, que supostamente têm um salário melhor, têm uma renda melhor, até essas pessoas não param de gastar em restaurantes caros, jantares extravagantes, pizza toda hora. São pessoas que estão investindo para satisfação própria em comida e as consequências estão aí. Falta de saúde, obesidade demais, pessoas que estão morrendo pela boca como peixe. Não só os mais pobres, a maioria das pessoas vive para a boca. O apetite nunca se satisfaz, porque a pessoa come um prato de camarão hoje caríssimo, mas amanhã ela já quer outra coisa porque não está satisfeita, ela nunca se satisfaz. E isto é um grave mal. No Novo Testamento é chamado de glutonaria,
obra da carne, que faz a pessoa que é dominada por isto não ser salva. Não herdarão o reino dos céus esses que tais coisas praticam, entre elas a glutonaria. O Salomão já denunciava isso aqui. Provavelmente, até na corte dele, isso era praticado também. Era sonho de muita gente ir comer, ter o direito de ir comer com o Salomão. Então ele podia ver isto, como as pessoas valorizavam a comida. E ele diz, olha, todo o trabalho do homem é para a sua boca. O homem trabalha, se esforça e gasta tudo comendo. Não era para ser assim. A sabedoria recomenda comer o necessário, não demais. Comer aquilo que o corpo precisa, não aquilo que a boca deseja ou que os olhos gostam. Comer aquilo que é necessário, uma comida boa, balanceada, uma comida equilibrada, com vitaminas e aqueles sais minerais necessários, enfim, que o corpo precisa para poder fazer o que tem que fazer. Mas quem vive para a boca não liga para nada disso, come mal. Meu pai dizia que há pessoas passando fome de barriga cheia. A barriga está cheia, mas de alimentos que o corpo não precisa. São excesso que vão trazer problemas, vão trazer enfermidades e a consequência será muito ruim, como é. Aí a gente vê quanta atividade na saúde, planos de saúde, hospitais, exames médicos, tratamentos e remédios, as farmácias se multiplicam, porque as pessoas não se alimentam bem, elas passam fome de barriga cheia, comem aquilo que faz mal. Dr. Ray Strand, um médico pesquisador norte-americano, diz que todas as doenças degenerativas são resultante da má alimentação. Doenças degenerativas são aquelas que não são contagiosas. A lepra, tuberculose, isso em geral é contagioso, como a gripe também. Mas o câncer, asma e todas as doenças cardiovasculares são degenerativas, são resultantes da má alimentação. A diabetes é resultante da má alimentação. Não tem nada de genético, não, é resultante da má alimentação. Todas as doenças degenerativas, porque a pessoa não se alimenta bem, ela não segue a sabedoria, ela segue a inclinação da carne, come o que quer, que os olhos desejam, que a boca anseia e vai fazer mal, mas não come o que é necessário, falta de sabedoria. Bom, e por aí vai. O Salomão diz, olha, tudo isto não é novidade, já aconteceu, vai continuar a acontecer, é o homem correndo atrás do vento e vai tornar a acontecer, porque tudo é a mesmice de sempre. E o bom, diz Salomão, é que a pessoa siga a sabedoria. Quem é que segue a sabedoria? Praticamente ninguém. Agora, no Evangelho, Deus nos dá a graça de, através do Espírito Santo, nós conseguirmos vencer as obras da carne. Por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo em nós conseguimos vencer as obras da carne. Nós conseguimos ser sábios. O homem espiritual é sábio. A sabedoria vem de Deus. Mas o ser humano natural é naturalmente insensato. A natureza humana leva para condenação, para má saúde, leva para preguiça, para briga, para ira. A pessoa com a saúde abalada, chateada porque o salário não veio o que ela queria, ela não se alegra, não abençoa ninguém, ela reclama, fica ranzinza, ela acaba dando péssimo testemunho e se afastando de Deus e das outras pessoas também. Portanto, a sabedoria é um privilégio
de quem busca em Deus, de quem está com o Senhor. Salomão exaltava a sabedoria, mas ninguém tinha sabedoria. Até ele mesmo afundou, naufragou na utilização da sabedoria. Até ele, Salomão, naufragou. Pouquíssimas pessoas eram sábias, a maioria era insensata. Hoje a realidade não mudou, mas nós temos um novo nascimento que nos permite vencer a velha carne. O Espírito Santo em nós nos ensina a buscar de Deus a sabedoria para nós vencermos com relação à alimentação, com relação ao trabalho, com relação ao relacionamento com as outras pessoas, para sermos vitoriosos em família, para nós conseguirmos ter saúde e alegria e podermos vencer. Tudo isso, o Espírito Santo em nós nos capacita a ter. De Deus vem a sabedoria resolve muitas áreas da vida. A gente pode ser feliz por causa de Deus, mas humanamente vai ser muito raro alguém conseguir vencer sua carne e ser sábio. Aqui está o caminho da sabedoria. Começa com Deus, mas não para. Tem que continuar e buscar de Deus a sabedoria e aplicar na sua vida. A hora de dormir, de comer, como trabalhar, como se relacionar com as pessoas, a ganância, administrar o dinheiro. Sabedoria de Deus nos ensina a sermos vencedores e felizes aqui na terra.